Olá pessoal, dando continuidade, na última aula eu falei sobre os estados do processo. Nessa parte 2 eu vou falar um pouquinho sobre gerenciamento de processo para que a gente possa entrar nos algoritmos de escalonamento. Antes a gente vai falar um pouquinho sobre escalonador, obviamente, né? Mas seria um gap aí para a gente entrar no próximo assunto. Como eu já disse para vocês, o sistema operacional ele organiza o processo numa fila de pronto. Então a fila de pronto é um dos estados, né, que o processo pode assumir e não somos nós, usuários, que gerenciamos qual processo irá ser processado em qual momento e quanto tempo ele utilizará o CPU. Obviamente, como eu já disse, é uma atividade muito complexa e demandaria muito tempo para a gente. Então o sistema operacional, até porque isso acontece em milésimos de segundos, né, pessoal? Então, o sistema operacional, através do escalonador, ele tem essa responsabilidade. Então, periodicamente, o escalonador de processo, ele escolhe um processo da fila para ser executado e utiliza um critério que pode variar ali de ocasião para ocasião. Então, o sistema operacional que decide qual será esse critério ou qual será esse algoritmo de escalonamento utilizado pelo escalonador. Alguns critérios que podem ser utilizados: ordem de chegada de processo, que tradicionalmente é o que se utiliza em uma fila de banco, né, pessoal? Então, quando não há prioridade, né? Então, numa fila, o primeiro a chegar vai ser o primeiro a utilizar o caixa, né? Não vou falar muito sobre os algoritmos aqui, porque a gente tem um conteúdo só para isso. Pode ser utilizado uma fatia de tempo demandada pelo processo, né? Ou uma prioridade, de acordo aí com alguns requisitos. Vamos lá. Existem outros nomes que a gente pode dar para o escalonador. Então, tem livros aí que vai trazer o nome despachante ou despacho, tá? Ou mesmo o termo em inglês. Só que o nome mais utilizado mesmo é escalonador e escalonamento, ok? Quando um processo solicita uma operação de entrada e saída, ele é interrompido e desvia para a fila de bloqueado. Já falei isso para vocês, ok? Posteriormente, ele retornará para o fim da fila de pronto. Aí, como eu já disse, em casos raros, ele pode até entrar direto para o estado de execução, mas normalmente ele vai para a fila de pronto, para o final da fila. Então, será submetido ao critério, né, ao algoritmo de escalonamento, dentro daquela fila de prontos. Então, a gente tem que ter isso em mente. Vamos lá. Então, existe um termo utilizado para isso que é chamado preempção, que é a capacidade do sistema operacional interromper um processo a qualquer momento, né, de acordo com o critério que ele está utilizando, e retornar à execução a partir do ponto de interrupção. Então, o processo ele nunca vai voltar a ser executado do início, ele sempre vai ser executado a partir daquele momento que ele foi interrompido. Tá? Então, esse ato do sistema operacional ter a capacidade de interromper e voltar ao processo de onde ele parou é chamado de preempção. E esse termo é um termo muito importante que vocês têm que guardar aí, tá bom? Vamos lá. E existe também um mecanismo que a gente utiliza ele para guardar informações ou metadados, né, que são informações sobre outras informações, que é o chamado PCB, ou bloco de controle de processo, que basicamente é uma tabelinha que insere todas essas informações sobre o processo. Então, olha lá, quando eu crio um processo, o sistema operacional ele cria esse PCB, ou BCP, né, pessoal, que seria em inglês, né, Block Control Process. É uma tabela com as informações relativas ao processo, reside na memória RAM enquanto o processo existe, ou seja, esse PCB relacionado ao processo, ele é encerrado quando o processo também se encerra. E ele tem acesso exclusivo pelo sistema operacional. Então não adianta você ir lá no gerenciador de processo que você não verá o PCB do processo. E nem lá no Linux, no terminal. Algumas informações você ainda consegue visualizar, que são informações primárias ou informações mais básicas sobre esse processo. Vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Outra coisa, o bloco de controle de processo também pode ser chamado de descritor do processo, porque existem as descrições relacionadas ao processo dentro dessa tabelinha. Então aqui eu tenho um modelo, né, pessoal, obviamente ilustrativo, né, e algumas informações que esse PCB ele pode armazenar sobre
o processo? Primeiro é o ponteiro, ou seja, onde esse processo está na memória RAM, né? O estado do processo, se ele está pronto, se ele está bloqueado, se ele está em execução, o nome do processo, né? Geralmente dado por um PID, né, pessoal? O Process Identification. A prioridade do processo, independente se ele está utilizando, o escalonador está utilizando ou não um algoritmo de prioridade, ele tem essa prioridade registrada, né, pessoal? Que vai ser escolhido pelo escalonador e tem todo um processo ali para que seja dado esse número de prioridade para aquele processo específico. Os registradores deles, que são as marcas lá dentro do processador, que vai informar endereçamento, geralmente o local de memória onde ele está armazenado, tá? O limite de memória, ou seja, até quando que ele pode ser ocupado. A lista de arquivos abertos que estão relacionados a esse processo, né? Se ele tem um pai, aí ele tem que ser um processo filho, né? Ou se ele tem um filho, aí ele seria um processo pai desse outro filho. Lembrando que um processo ele pode ter um pai e ele pode ter um filho, né? Porque existe a hierarquia de processos. Outra questão que a gente fala também é que no Windows, né, ele não tem essa distinção, mas existe sim essa capacidade de processo ser dependente de outro processo, ok? É como se fosse uma árvore mesmo. Bom, aí a gente entra nessa parte 3, que é a parte de escalonamento. Aí a gente vai ver um pouquinho a fundo como isso acontece, tá bom? Em sistemas multiprogramáveis ou multitarefa, né, onde o processador tem capacidade de processar várias coisas ao mesmo tempo, a cada instante ou mais, processos podem estar no mesmo estado de pronto. Eles podem estar no estado de pronto, né? Vários processos. Professor, como é que é isso? Então, existe mais de uma fila? Sim. Se o seu computador, se o seu processador ele é multicore ou multinúcleo, né? Ele tem essa capacidade de manter mais de uma fila. O que eu ganho com isso? Simples. Se eu tenho 2 núcleos, quer dizer que eu tenho o dobro de processamento de um núcleo, obviamente respeitando a capacidade do processador. Se eu tenho um processador quad-core, quer dizer que ele tem 4 núcleos e ele tem o dobro da capacidade de um dual-core. Tá? Então eu posso ter ali até 3 filas de pronto, e essas filas podem estar interagindo aí com o seu CPU. Ok? Vamos lá. Processos de sistemas e de usuários, né? Quando a gente está falando sobre as filas de pronto, o que o escalonador está gerenciando? Ele está gerenciando processos de sistemas e de usuário. Processos de vários usuários, né? Isso que a gente fala de sistema time sharing, né? Quando eu tenho uma rede, vários usuários utilizando o mesmo processador, né? O mesmo computador. Um mix de processos interativos ou batch, os arquivos batch ou arquivos em lotes, né? Que é a mesma coisa como eu já mostrei lá, o arquivo em lote, o .bat, né? Que a gente tem no computador. Então existe também esse gerenciamento através desses arquivos. Mas basicamente o time sharing consiste em alterar entre diferentes processos de forma que o usuário tenha a percepção de que todos os processos estão sendo executados simultaneamente, permitindo a interação com múltiplos processos em execução. É o que a gente vê o tempo inteiro. Então, se você olhar o seu gerenciador de processo, você vai ver várias tarefas rodando e a impressão que você tem é que todas essas tarefas estão executando ao mesmo tempo. Por que isso? Porque esse time share, essa troca, né, essa alternância entre processos, ela acontece tão rápido que é imperceptível para nós usuários. Bom, o escalonador ele é responsável por gerenciar a fila de prontos. Esse conceito a gente já tem em mente. E escolher qual dos processos prontos vai ser o próximo a utilizar o seu tempo de CPU, de acordo com a prioridade do processo ou algoritmo. A gente já falou isso várias vezes. Também é responsável por ajustar. Ele aumenta ou diminui a prioridade dos processos. Bom, não existe um algoritmo ideal para cada algoritmo. Não existe um algoritmo ideal, pronto, tá? A forma com que o escalonador escolhe ali o processo a ser processado, a utilizar a CPU, varia de casos para casos, tá? Porém, todos os algoritmos eles perseguem um objetivo,
Tá? Então, quais são esses objetivos que pode ser selecionado ali através do algoritmo? Primeiro, garantir justiça, né? Cada processo ganha uma fatia de tempo igual no CPU. É uma forma que a gente pode utilizar um algoritmo, né, pessoal? Tem casos que ele vai funcionar bem, tem casos que ele não vai funcionar tão bem. A gente vai ver alguns exemplos onde o algoritmo, a mudança do algoritmo de escalonador, ele provoca um aumento ou um diminuo do tempo de execução, né? Então eu tenho uma redução ali no meu tempo de execução quando eu mudo o algoritmo. Aí vocês vão perceber que o escalonador, o sistema operacional, ele faz esses cálculos, né, pessoal, de forma muito rápida. Isso é imperceptível para nós usuários também. Vamos lá. Ele também busca aumentar a eficiência, né, mantendo a utilização do CPU o mais alto possível, próximo do 100%, como eu já disse, né? Não pode ter ali o CPU, ele não pode estar ocioso, não pode ter ociosidade no computador, isso não é desejável. Minimizar o tempo de resposta, né? Obviamente, né, pessoal, quando a gente executa vários processos, a gente quer que esse tempo de resposta seja o mais alto possível. Minimizar o tempo médio de permanência do sistema, que seria, né, a variação do tempo entre o início e o fim do processo, desse time share que nós temos. Maximizar a vazão, ou seja, maior número possível de processos sendo processados por uma unidade de tempo. Então esses aí pode ser algum dos objetivos buscados pelo escalonamento de processo. Lembrando que independente do objetivo, né, o algoritmo pode ser alterado. Sempre que beneficie uma classe de processo, obviamente que ele prejudica outra classe, né, pessoal? Isso em qualquer situação. Se você altera alguma coisa, bem provável que você vai prejudicar em outra situação. Às vezes você tenta beneficiar um grupo de pessoas, mas quando você beneficia esse grupo de pessoas, você acaba não beneficiando ou prejudicando um pouco mais um outro grupo de pessoas. É inevitável que isso aconteça. A questão é tentar manter tudo no melhor domínio possível, né? Vamos lá. Existe o escalonamento de longo prazo e existe o escalonamento de curto prazo. É o que a gente chama de dispatching. Tá? Vamos lá. O de longo prazo, ao ser criado, o processo recebe uma prioridade. Vai para uma fila de prontos. Tá? Então, de longo prazo, ele utiliza a prioridade. Agora, o de curto prazo, ele escolhe um dos processos da lista de pronto para ser executado. Então não tem prioridade, ele vai escolher de acordo com o seu algoritmo. Geralmente, o escalonamento de curto prazo dá um quanto de tempo, uma variação de tempo, né, de CPU para cada processo. Então, olha que bacana, pessoal. O longo prazo ele é prioritário, o curto prazo ele é determinante através de um tempo, né, de CPU. São diferentes. Pessoal, então, assim, esse processo, esse escalonamento de longo e curto prazo, tem alguns parâmetros que precisam ser ajustados ali durante o tempo, né, para maximizar a satisfação média. Então, guarda esse termo aí com vocês. Satisfação média seria uma forma de otimizar o máximo possível. Você nunca vai ter uma satisfação que atenda todos os processos, seja ele de longo prazo, seja ele de curto prazo. Mas aqui, olha, eu tenho um exemplo, né, onde eu tenho um processo A sendo processado através de uma prioridade. Então a gente vê que ele passa mais tempo processando, aí depois ele fica na fila, né, ou aguardando alguma operação de entrada e saída, aí depois ele volta, processa um tempo um pouquinho maior e assim por diante. Às vezes esse intervalo ele pode não ser contínuo, né? Então às vezes ele pode esperar um tempo maior, às vezes ele pode esperar um tempo menor. Aí nessa situação B eu tenho um escalonamento de curto prazo, né? Tá vendo que ele está utilizando o CPU um pouquinho, aí ele fica um tempo sem utilizar, né? Aí depois ele utiliza mais um pouco. E esse quanto de tempo que ele utiliza, ele pode ser ajustado para tentar, né,
agradar ou ter essa satisfação média o máximo possível. Então, obviamente, ele pode estar utilizando um quanto de tempo e o escalonador falar que a melhor forma de otimizar esses processos seria alternando ou alterando esse quanto de tempo para que ele processe de forma mais rápida. Mas, de qualquer forma, ele vai ficar ali algum tempo aguardando algum evento de entrada e saída acontecer para que ele volte para o seu estado, né? Então um dos principais problemas aí que a gente tem é que o comportamento futuro do processo não é previsível, né? Então a gente não sabe quando ele fará o uso intensivo do CPU e quando ele fará entrada e saída frequentemente. Então a gente nunca sabe como ele vai se comportar. Mas a ideia é sempre maximizar a satisfação média. Bom, então aqui eu tenho um exemplo de escalonamento de curto prazo. Então, pessoal, no escalonamento de curto prazo, como é que funciona o processo aqui? Primeiro, o processo ele é lido numa fila, né, a fila de pronto, e ele é selecionado pelo escalonador para executar a CPU. E o que pode acontecer? Da CPU ele pode voltar na fila de prontos, né? Ou então ele pode fazer outros procedimentos, por exemplo, entrar para a fila de bloqueado e ficar aguardando uma requisição de entrada e saída, até que essa requisição ele vai ficar na fila, né? Porque outros processos também estará aguardando essa requisição, até que essa requisição aconteça e ele volte para a fila de pronto. Ele também pode, né, terminar o seu tempo de execução e voltar para a fila. Ele pode também ser interrompido através de um processo filho, né, até ficar esperando que um processo aconteça para que ele seja executado, enquanto quando ele for executado ele volta para a fila de prontos, né? Ou então pode ocorrer alguma interrupção, por exemplo, um Ctrl+C, né? Essa interrupção acontecendo, ele também voltará para a fila de prontos. Bom, e quanto aos tipos de escalonamento? Com relação ao momento da invocação do escalonador, né, ele pode ser preemptivo ou não preemptivo. Então é importante que vocês guardem também essa informação. Então ele pode ser de curto prazo e longo prazo, né, de acordo com como já vimos. O preemptivo, a cada clock tick, o escalonador verifica se o processo corrente já expirou seu quanto de tempo. E se sim, interrompe e escolhe outro processo para ser executado. Então ele utiliza um intervalo de tempo, né? E a cada intervalo de tempo o escalonador verifica se ele já terminou o seu tempo de execução e escolhe outro. Agora, o não preemptivo, o escalonador só é chamado quando o processo é bloqueado. Então, quando eu preciso ter uma chamada de sistema ou quando ele termina. Tá? Então, existe essa diferença entre preemptivo e não preemptivo, né? Bom, com relação ao método de seleção de processo prioritário, né, ele utiliza uma função chamada função P, que é a prioridade, né, do processo, né? E existem algumas regras de desempates. Por exemplo, eu posso ter 2, 3 ou vários processos com o mesmo nível de prioridade. Sei lá, prioridade 1, prioridade 2. Né? E se tiver a mesma prioridade, o que eu faço para decidir qual que será executado primeiro? Então, as regras de desempate podem ser por escolha randômica ou aleatória. Né? Ele pode ser por cronologia, ou seja, aquele que foi executado primeiro, né? Ou ele pode ser cíclico, então ele entra numa fila e fica rodando, né? Utilizando um algoritmo chamado round robin. Então ele vai utilizar ali o seu tempo, né? De acordo com a sua prioridade. Depois ele vai para a prioridade, obviamente igual, a gente está tratando de situações de empate, tá? E obviamente esse ciclo ele vai girando até que o processo termine. Bom, eu vou dar uma parada aqui agora e a gente volta só para falar dos algoritmos de escalonamento.